Oi, pessoal, boa tarde. Como havíamos combinado na aula passada, hoje a explicação referente ao capítulo 11, certo, de Sociologia, a Indústria Cultural do Brasil. Eu gostaria que vocês pegassem um livro de vocês e acompanhassem a explicação, tá bom? Bem, muitos alunos fizeram comentários no Classroom bem relevantes, onde cada um pontuou da maneira como compreendeu como a indústria cultural se desenvolveu, não é, aqui no nosso país. E vale ressaltar que indústria cultural é tudo aquilo que gera conteúdo em massa. E o que é gerar conteúdo em massa? É gerar conteúdo para um grande contingente populacional. Então, faz parte da indústria cultural o rádio, a televisão, a internet, não é? Aqui no Brasil, a indústria cultural surgiu com o rádio, não é? Um grupo mais favorecido de pessoas com boas condições financeiras viajavam para fora do país e traziam rádios. Mas acontece que aqui não tinha essa radiofrequência para que eles pudessem usufruir desse aparelho. Então, esse grupo de pessoas começou a criar conteúdos, não é? Para que houvesse realmente a funcionalidade do rádio, mas essas pessoas começaram a utilizar conteúdos muito intelectuais, como músicas eruditas, conteúdos que boa parte da população não tinham acessibilidade, primeiro que pela falta do rádio e segundo, a parcela da população que ainda tinha acesso não achava interesse, não é interessante esse tipo de conteúdo proporcionado por esse grupo de pessoas. A indústria cultural do Brasil, ela veio realmente a alavancar no governo de Getúlio Vargas, não é? Nós sabemos que em 1930, Getúlio Vargas, que é do Partido Populista, ele fazia suas campanhas, não é, através do rádio. E esse meio de comunicação tão importante para o nosso país ganhou uma amplitude muito maior dentro do governo de Getúlio Vargas. Por quê? Ele colocava seus ideais políticos, ele abria o rádio para um contingente maior, não é? Uma população bem maior que estava tendo acesso agora a esse recurso. Getúlio Vargas também, ele trazia conteúdos que enalteciam, não é, a sua vida política, a sua vida pública, fazendo com que os seus feitos fossem conhecidos pela população e fazendo também com que ele continuasse cada vez mais no poder, de uma certa forma, alienando a população, porque uma das principais características da mídia é a alienação. Vocês podem observar aí na página 212, quando o Theodor Adorno, ele fala que a indústria cultural é, assim, a produção da arte como mercadoria, imbuída de uma ideologia, isto é, de um projeto de poder que busca o controle social. E isso Getúlio Vargas já fazia com muita proeza, não é? Fazendo com que artistas participassem dos seus programas de rádio. Agora, claro, artistas que favoreciam a figura de Getúlio Vargas. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que a indústria cultural ela veio aflorar no nosso país no governo de Getúlio Vargas. Essa padronização e controle é justamente o que eu acabei de falar para vocês. A mídia, a indústria cultural, ela acaba padronizando a sociedade. Ela acaba ditando meios, regras que a maioria das pessoas seguem porque continuam alienadas. Elas não se abrem a outros pensamentos, acreditando que somente aquilo que elas estão vendo na televisão ou ouvindo no rádio é o que condiz com a verdade, certo? A indústria cultural no Brasil. Vamos continuar falando de como essa indústria cultural ela foi abrindo fronteiras. Primeiro, figuras ilustres, não é, que antes eram vistas como os grandes nomes do nosso país, como por exemplo José Bonifácio, Carlos Gomes, Joaquim Nabuco. Esses nomes eles foram substituídos por outros nomes que tinham uma representatividade maior, que tinham uma popularização maior, como por exemplo Tiradentes, não é?
Tiradentes, ele foi morto, ele foi esquartejado, mas ele tinha uma legião de pessoas que aderiram aos seus feitos. No caso, a ascensão. O que era que Tiradentes queria? Tornar o Brasil, não é, mais necessariamente também Minas Gerais, independente do monopólio português. Então, Tiradentes, a imagem dele já foi direcionada com a figura de Jesus Cristo, por exemplo, onde Tiradentes estava lá com aquele cabelo longo, o rosto bem triste, as vestimentas brancas, porque as pessoas começaram a associar a imagem de Tiradentes com a imagem de Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus tem um número enorme de pessoas, não é, que seguem, que acreditam na sua palavra. E isso foi tornando, por exemplo, a figura de Tiradentes uma figura cada vez mais emblemática. Nós temos também a bandeira imperial, não é? A bandeira imperial, ela começou a utilizar as cores características que tinham com muita preponderância aqui no nosso país, mas que na verdade eram as cores da família real portuguesa, não é? O verde, que era a cor dos Braganças, e o amarelo dos Habsburgo. Então, eram bandeiras criadas para alimentar o patriotismo e assim aumentar, não é, esse monopólio sobre o intelectual do povo brasileiro, mas que na verdade nada mais era do que uma cópia daquilo que já existia. Só que muitos brasileiros, porque existiam muitos intelectuais no nosso país, eles começaram a não aceitar essas cópias e a querer trazer para perto de si, para dentro do país, algo original, algo próprio do nosso país, não é? E isso começou, por exemplo, quando os republicanos eles tentaram a adoção, não é, de um hino nacional. De início foi usado a Marselhesa, não é, que é o hino tradicional francês, mas que o povo recusou. E aí o hino nacional criado durante o período monárquico, ele continuou, passando por algumas adaptações, assim também como foi criado o hino da proclamação da República, não é? E tudo isso para aumentar ainda mais o patriotismo do brasileiro. Nós vimos também que o poder de Getúlio Vargas, a partir de 1930, não é? Que foi a época do seu governo aqui no Brasil. Ele foi popularizando outros grupos, outros fatores que faziam com que a popularidade do rádio aumentasse ainda mais. Getúlio Vargas, ele levou para o rádio o samba, não é? O samba bem característico tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo. E ele também popularizou o futebol, não é? Dizendo até nos seus discursos políticos que o futebol, ele fazia parte, por exemplo, do discernimento do corpo, que o ser humano ele poderia conseguir o que ele quisesse através das suas atividades, não é? Das atividades físicas, das atividades do corpo. Mas a grande verdade é que por trás de tudo isso havia sim uma ideologia política em volta, não é, de todos esses conhecimentos que estavam sendo passados. Nós estamos falando de um período em que cada vez mais a indústria cultural ela vai se espalhando e a gente vai percebendo a alienação, não é, que essa indústria cultural vai passando para a população brasileira. Quanto mais rádio se ouvia, mais se acreditava no poder político que o governante até então, no caso Getúlio Vargas, tinha sobre a nação, certo? Vocês podem observar também que era comum Getúlio Vargas convidar artistas para participar, não é, de seus programas de rádio, mas o escritor Graciliano Ramos e o sociólogo Gilberto Freire, eles eram contra ao movimento de Getúlio Vargas, porque eles já reconheciam essa ditadura, não é? E eles foram totalmente contra isso aí. Na época também do governo de Getúlio Vargas, nasceram programas, não é? Como, por exemplo, A Voz do Brasil, que existe até hoje, não é? Um programa que sempre passa nas rádios, e também a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Claro, todas elas voltadas mais para questões
políticas. E esse programa A Voz do Brasil, ele colocava cada vez mais os projetos políticos, os avanços políticos que o governo ia tendo, não é? Depois da era de Getúlio Vargas, vem a era de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele muda a configuração. O rádio ainda continua sendo o principal difusor, não é? O principal veículo de massa. O rádio chegava com muito mais velocidade para a sociedade, mas Juscelino Kubitschek, ele também traz algo novo, que é a televisão, não é? Mas nessa época, nem todas as pessoas elas tinham condição de comprar uma televisão, né? A televisão ela era muito cara. E Juscelino, ele começou a era de ouro e começou também a criar uma propaganda que atrelava a felicidade aos bens de consumo. Então as pessoas acreditavam, por exemplo, que a felicidade estava intimamente relacionada aos bens de consumo que ela produzia. Porque nesse período também, Juscelino Kubitschek, ele desenvolveu a industrialização aqui no Brasil, trazendo muitas multinacionais para cá, não é? E para que essas multinacionais, elas se abrangessem, precisava de propagandas, precisava fazer com que as pessoas soubessem dessas inovações nos lugares mais distantes do Brasil, e para que isso acontecesse, precisava de algo além de ouvir, as pessoas precisavam ver também os produtos que estavam sendo vendidos. Aí começa a popularização da televisão, não é? A ditadura civil-militar, ela também fez muito uso do rádio, não é? Os militares, eles utilizavam da propaganda para mostrar serviço, para mostrar que a economia brasileira estava crescendo, fazia propagandas com discursos de muitos militantes e até de apoiadores. Os militares, eles utilizaram muito bem a era do rádio para esse tipo de propagação, não é? Porque muitas pessoas aderiam à ditadura porque ouviam, não viam, por exemplo, o que era feito de verdade para que eles tivessem aquele poder, mas elas ouviam através do rádio os fatores positivos que os militares acabavam passando por conta dos programas de televisão. Então, a indústria cultural no Brasil, ela cresceu, né? Ela surgiu, cresceu, se desenvolveu nesse contexto, não é? Mas nós precisamos ter muito cuidado com a questão da alienação, não é? A gente já falou sobre isso, não é? No capítulo anterior de filosofia, quando se estudou a escola de Frankfurt. A alienação é algo muito presente, ela gera muitos problemas entre a sociedade. Então, a análise, os questionamentos de hoje estão acima, não é? Do que nós estamos estudando, que é a indústria cultural do Brasil. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, podem mandar mensagem no meu privado, que vou responder com muito prazer, tá bom? Fiquem com Deus e resolvam a atividade referente ao capítulo.